Fala meu povo, fala meu povo, fala meu povo, chega, 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 chega comigo! Você, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você vai ver essa live, mas eu te falo com toda certeza. É um papo transformacional que vai mudar a sua visão, que vai mudar a sua forma de ver as coisas nesse novo cenário político. Se você quer estar por dentro de todas as novidades, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu sou Moisés Soares, sou treinador de treinadores, sou hipnoterapeuta clínico. Minha missão é de ajudar o maior número de pessoas possíveis. E sempre tô chamando pessoas aqui. Fala, Mateuzinho! Hoje é dia de live, papai! E se você ainda não está nos seguindo, siga o nosso Instagram, as nossas dicas, e também tem um canal direto pro YouTube. O papo é com ela, Ana Gardênia, escritora, mentora. Se você vê a bagagem dessa mulher, você vai entender o tanto que eu estou falando que vai mudar a sua vida. Será que eu sou o Zumbi? Um papo transformacional. Vou já mandar o convite aqui para ela. Boa tarde. Seja bem-vinda, boa tarde. Como é que você Fala, tá? Daiane. Muito bom, a energia tá lá em cima. Se conecte comigo, eu conecto com preparando as você. anotações. Como é? Se conecte comigo e eu conecto com você. E nós conectamos com essa galera que tá entrando. Daiane, Mateuzinho. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? E agora eu quero só que você se apresente. Eu quero que você se apresente para os nossos seguidores. Quem é a Ana Gardênia, para que a galera saiba quais são o nível das pessoas que eu chamo para conversar comigo aqui nessa live, onde um papo que é transformacional. Mas primeiramente, quem é a Ana Gardênia? Porque daqui a pouco eu vou falar quem é o Moisés Soares para os teus seguidores. Seja bem-vinda, a casa é sua. Obrigada. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, muito mesmo de entender o ser humano. Eu sou uma pessoa que eu tive muitos problemas enquanto ser humano e por causa disso eu passei a entendê-los. E aí, claro, né, a gente entra num processo de autotransformação e nesse processo de autotransformação a gente vai descobrindo caminhos. Mas eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa bastante comunicativa, gosto muito de falar, gosto muito de conversar, gosto muito de ouvir, que a grande parte das pessoas que falam, às vezes não ouve. Eu gosto de ouvir. E eu sou uma pessoa que está aberta sempre a novos conhecimentos. Então, diante de uma tendência, diante de uma nova realidade, diante de uma dificuldade, aí eu sempre sou aquela pessoa que vai buscar algum tipo de saída, algum tipo de solução. E eu quero dizer que está sendo muito bom a gente começar essas lives, porque a gente vai começar a trocar uma ideia com essas pessoas que você convidou e que estão aqui hoje para nos prestigiar, e eu estou muito feliz com isso. Então, de modo geral, aí essas coisas que a gente vai descobrindo, a gente vai compartilhando, escrevendo, ou seja, livros publicados, fazendo palestras e, evidentemente, ajudando as pessoas que às vezes precisam de um help no entendimento. Porque às vezes a ficha demora a cair, viu, Moisés? É verdade, viu? Eu te falo com toda certeza. Hoje, Ana Gardênia é especialista em pessoas. Ela ajuda mulheres de 30 a 50 anos aí que querem ter a sua mente mudada. Mas eu vou deixar... Daqui a pouco ela nem começou a falar quem ela é. Daqui a pouco ela vai dizer quem ela é. Mas o tema da live hoje, com certeza, vai ficar gravado aqui. Vai ficar gravado. Eu tenho certeza para você que você vai sair daqui contra a cabeça. O papo hoje são políticos cidadãos zumbis. Um papo transformacional para sair da horda e deixar a rotina de vivo ou morto. Será que nós estamos sendo zumbis? Eu sou especialista em pessoas. Eu também eu amo ajudar pessoas. E eu tenho por missão hoje ajudar pessoas na área do suicídio, depressão, crise de ansiedade. Hoje, a minha missão hoje é ajudar o maior número de pessoas possíveis. Eu quero chegar a bater a meta aí de 1 milhão de pessoas sendo ajudadas. Porque se eu faço isso,
eu consigo contribuir para o mundo e eu consigo fazer uma nova mentalidade, eu consigo fazer com que as pessoas consigam ter uma nova geração de pessoas com pensamento não zumbi. Mas que papo de zumbi é esse, Gardênia? Fala para os nossos seguidores. Fala, Gabriel! Primeiro eu quero pedir desculpas que eu estou meio saindo de quadro, porque eu estou aqui no ambiente onde a internet pega melhor. E aí eu estou aqui ligando, plugando as coisas para não perderem nossas conversas. Mas deixa eu explicar que papo é esse. Vocês já devem ter percebido que o cinema, que toda a indústria cinematográfica, a indústria de filmes, a indústria de entretenimento, investe muito dinheiro nessa temática do zumbi. Ela não é nova, mas ela sempre volta a aparecer quando surge alguma problemática relacionada com questões de poder, de uma nova ordem de poder. Quem é que está realmente comandando como as coisas devem ser? E aí, coincidentemente, eu fui estudar sobre isso depois que eu tive um problema de saúde e entrei em coma e eu mesma virei zumbi. Ou seja, você às vezes é acometido por um estado emocional, por uma falsa ideia de você mesmo, ou por uma situação em que você se encontra, uma circunstância que acontece com todo mundo, uma perda, um desgosto, uma decepção, quando você se coloca numa posição em que você foi sacaneado, em que você foi desprestigiado, e você às vezes interioriza aquilo, não resolve, mas fica com aquela ideia fixa, comandando todo o seu comportamento. Então você meio que vira zumbi. E aí você fica correndo atrás do que os outros falam, correndo atrás do que os outros dizem que é para você fazer, sem iniciativa própria, agindo como um teleguiado, muitas vezes absorvendo e executando ideias que não são suas, e tudo isso está relacionado ao comportamento zumbi. Quando eu comecei a estudar essa temática, Moisés, aí eu percebi que o grande interesse da indústria cinematográfica de promover esses filmes, essas grandes produções, é meio que tipo fazer uma forma pensamento, porque essa forma pensamento começa a construir uma cultura. Então, o novo mito dessa nossa realidade é aquele mito apocalíptico de que o mundo realmente está completamente contaminado, e isso não é uma ficção, tá aí a pandemia para provar que isso é um fato, e que você vai chegar num ponto crucial da civilização, onde há o vale tudo, onde os valores humanos, onde toda a humanidade será dissolvida para que você garanta o modo sobrevivência. Então, nós já vivemos nesse estado, nesse comportamento zumbi, já há muito tempo, porque a grande maioria das pessoas só sobrevive. Elas têm um comportamento automático, autômato, portanto, teleguiado, ou seja, eu sou programado para fazer aquilo todos os dias, porque eu preciso sobreviver. Então, eu não estou no comando, na direção do que eu realmente quero fazer, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas reações, mas dentro daquele combo de ideias que me garante sobreviver. E não só a sobrevivência financeira, a sobrevivência do dia a dia de comer, de pagar conta, mas a sobrevivência enquanto grupo. Algumas pessoas aceitam algumas ideias que é para serem aceitas por determinados grupos, que é o tal do comportamento de manada. E aí, qual é o gancho com as eleições? Há quanto tempo a gente vê esses danados desses políticos e esses eleitores agirem como comportamento de manada? Você já viu o político falar diferente? Eles falam as mesmas coisas. Eu tenho 34 anos, eu completei esse ano de 2022, 34 anos. Desde que eu me entendo por gente, o script é o mesmo. As pessoas, ela têm feito... Hoje só que elas estão usando estratégias totalmente diferentes para poder chamar atenção. Quando a pessoa fala a verdade, ou que ela confronta um número X de pessoas, ou ela tem um destaque, ou ela não tem. Mas o mesmo papo, se você for ver,
É desde o que eu me entendo por gente, o mesmo script. É saúde, é segurança, é mais emprego, eu vou trabalhar pela sociedade, eu vou trabalhar pela comunidade, e no final das contas, o dinheiro dele cai no bolso, e se você for procurar para cobrar o seu direito de cidadão, você não consegue. A questão do político zumbi é bem grave. Primeiro, porque ele entra nesse modo, não é, de garantia da própria sobrevivência, porque quando você tem um vereador que entra para a vida política, a vida pública, para garantir um emprego, e ali ele já bota os agregados todos, já convida a família toda para serem seus assessores, seus assistentes, isso é um comportamento zumbi. Isso é um comportamento de quem quer proteger somente o seu clã, somente aqueles que estão ligados, que é como acontece nos filmes de zumbi. Sempre tem aquele punhado de pessoas que consegue sobreviver e ali elas ditam as próprias regras e elas se defendem e rechaçam todos os outros grupos. Não é? Claro que nós estamos fazendo isso num sentido figurado. Lógico que nós estamos fazendo isso no sentido simbólico. Mas, gente, a psicologia já diz que quando você externa alguma coisa, como é o caso dos filmes de terror, do horror de sobrevivência, que é o filme sobre zumbi, você está lidando com a situação sem que você tenha que se envolver com ela diretamente. Então, quando eu assisto um filme de terror, eu estou me envolvendo, vendo aquilo ali, lidando com aquilo ali, que às vezes é uma fobia, um medo meu, uma ansiedade, um temor que eu tenho, alguma coisa que eu morro de medo que aconteça, mas sem precisar me envolver com aquele horror, com aquela coisa da violência, né? Então, quando existe esse comportamento de que primeiro eu tenho que sobreviver, não importa o que aconteça com os outros, e isso você traz para o comportamento do corrupto, isso você traz para o comportamento daquele que traz sempre o mesmo discurso. Por que existe sempre o mesmo discurso? Porque nunca houveram novas ações. Então o discurso se repete, porque os problemas são os mesmos. Quem tem 30, 20, 50, 60, 70 anos viveu os mesmos problemas. Então nós estamos fazendo o quê nessa vida de cidadãos? Como que nós podemos ser chamados cidadãos? Se nós somos simplesmente zumbis que correspondem a uma convenção que se chama eleição, que se chama votação, onde você supostamente escolhe aquelas pessoas que vão modificar uma realidade que nunca se modifica. Então, e ninguém diz assim, poxa, tem alguma coisa errada. Claro que existem pessoas que dizem isso, que dizem que existem pessoas que questionam e que dizem tem alguma coisa errada. Mas o que está errado? Está errado o sistema de governo? Está errado o sistema eleitoral? Está errado o sistema de propaganda eleitoral? Ou estão erradas as mentalidades que, na atualidade, ainda repercutem e repetem modelos do século do milênio, 2 séculos e 2 milênios passados? Então, nós estamos dando volta em círculos, igual os zumbis fazem lá em The Walking Dead, quando eles começam a andar em círculo, eles começam a regimentar, parece que vai mudar alguma coisa, mas continua sempre do mesmo jeito. Então, essa questão do comportamento zumbi traz tanto o lado do agressor, daquele que avança sobre as coisas que seriam de todos, como tem aquele lado do conformado, do acomodado, daquele que se arrasta e fica ali só comendo pelas beiras, entendeu? Que fica ali só atacando quando tem uma oportunidade. Esses, porque não tem aquela autonomia dentro de si mesmo para reagir a uma realidade que está ruim, uma realidade que já degenerou, uma realidade apodrecida. A sociedade, no estado em que ela se encontra, e todos nós sabemos disso, ela está apodrecida. Então, lidar com esses valores é lidar com esse tipo de comportamento. Em algum nível, todo mundo tem esse comportamento. Todo mundo. E por isso que eu comecei falando de mim mesma. Que eu descobri esse comportamento zumbi quando eu mesma descobri que eu estava sendo zumbi. Eu digo, não, peraí.
Tem alguma coisa errada. Eu não estou no comando. Tem alguma coisa que está me comandando e que eu estou simplesmente só seguindo na horda, e isso não é por aí. Então, nas eleições fica muito visível isso, porque você vê como que se você tivesse ligado a televisão em 1960, sabe? É a mesma coisa, gente. Eu te Como falo que com toda pode? certeza, eu era totalmente um zumbi. Por que, que eu era totalmente um zumbi? Daqui a pouco você comenta aqui, o Léo Goiano já está conosco também, o Tássio, ele botou boa tarde e colocou grandes mestres. Para a gente ter o maior prazer em poder ensinar, né? Daqui a pouco a Gardênia aí, ela tá com essa humildade toda de dizer quem ela é, mas você sabe muito bem que aqui é sentar na cadeira, pai, e aprender. Mas eu me tornei um zumbi quando eu realmente o que você falou em relação ao efeito manada. Eu era servente de pedreiro. Primeiramente, eu era uma pessoa que trabalhava, fui criada até os 18 anos com a minha mãe, somente com a minha mãe, e os costumes dela me criaram muitos bloqueios. Com 18 anos, eu saí do estado do Piauí, vim para Brasília, passei quase 10 anos que eu estou aqui, e eu vim trabalhar em um tipo de trabalho onde os costumes são os mesmos, o comportamento é o mesmo, a linguagem é a mesma. Quando a minha mente ela abriu, eu saí de um ponto X, né, a um ponto Y, a minha cabeça estourou. Eu não consegui mais visualizar mais aquele grupo, não excluir aquele grupo, entenda bem. A minha cabeça ela teve uma mudança, eu tive um mastermind, eu tive uma mudança, onde eu comecei eu nunca tinha lido um livro, eu comecei a ler, a primeira coisa que destravou, o Léo Goiano tá aí, ele faz parte de uma empresa de marketing multinível, marketing de relacionamento, que foi a marca da paz, onde ela ajuda pessoas também a desbloquear sua mente. É um dos projetos que a gente vai apresentar para vocês logo na frente. Mas voltando, quando eu saí de servente de pedreiro e fui entrar neste mundo do desbloqueio, das palestras, do coaching, da hipnose. Hoje eu sou hipnólogo e eu ajudo pessoas a desbloquear principalmente esses pequenos bloqueios. Então, eu era servente de pedreiro, hoje eu me tornei coach, que o coach só é a pontinha do iceberg, e eu comecei realmente a desbloquear pessoas nesse nível aqui da pirâmide, certo? Onde você consegue trabalhar na parte de baixo, a elevar as pessoas para a parte de cima. Uma visão totalmente minha. Por quê? Porque tem pessoas que ela não concordam com alguns tipos de teses que você tem. Mas, quando confronta ela fala assim, não, tá mexendo na minha tribo. Hoje, eu desbloqueio pessoas nessas áreas e tento fazer com que elas não sejam uns mortos-vivos. A minha área hoje é business, certo? Onde eu ajudo pessoas na área de negócios, na área de desbloqueio, na área emocional, já é o meu prazer, trabalhar nesta área. Então, eu te falo com toda certeza, eu era servente de pedreiro, hoje eu sou empresário, eu sou hipnólogo, sou coach, e eu ajudo pessoas nisso, a não ser mais um zumbi. Mas me fala o que é horda. Eu tento, você já falou, mas eu tento descobrir esse tipo de palavras para que eu possa estar entendendo e fazer com que os seguidores nossos, que vai estar aqui, vai estar lá no YouTube, possam entender se ela é um cidadão zumbi ou simplesmente em que grupo é que ela está se adequando. Mas fala para mim, o que é uma horda? É importante o que você falou sobre não abandonar grupos, porque nós não estamos nos colocando como superiores a nada. Na Não, de forma realidade, alguma. nós estamos apenas dizendo que é possível para todo ser humano resgatar a sua autonomia, independentemente do tipo de atividade que ele faça, da questão social, não é? Do ponto de vista social, tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com classe social, não tem nada a ver com a raça, tem a ver com você. Tem a ver como você se sente, como você se posiciona em relação às questões que te envolvem, que envolvem sua vida. Então, quando a gente fala de horda, horda é como se fosse uma multidão. É uma multidão, né? É um ajuntamento, é um agrupamento gigantesco de pessoas que vão seguindo um determinado líder, mas que elas não sabem para onde que esse líder está indo.
E geralmente esse líder também já é o próprio zumbi. Nos filmes, você tem aí um zumbi que é um pouco mais inteligente, ele tem um pouco mais de percentual intelectivo, e aí, de repente, ele toma uma direção. Mas ele não toma uma direção porque ele sabe para onde ele está indo. Ele toma uma direção porque se ele não andar, ele não come. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Então, ele vai buscar sobrevivência. No que ele vai buscar sobrevivência, ele vai encontrando soluções, é natural que outros se agreguem, e outros se agreguem, porque o grupo, a coletividade dá força. Uma coisa é você enfrentar um zumbi, meter uma coisa na cabeça dele e acabar com ele. Outra coisa é você enfrentar uma horda. A horda você não consegue. A horda você é trucidado, você vai mesmo ser estraçalhado, porque você é a única coisa viva que ainda tem a forma humana, fisiológica e mental, entendeu? Pensa por si mesmo, tem vontade própria, mas diante de uma horda você não tem mais força. E o que é que a gente vê nessas multidões? Independente da cor da bandeira, independente do partido, independente de qualquer coisa, da ideologia, independente de qualquer coisa. Você vê uma multidão impondo um pensamento, um raciocínio, né? Um tipo de tendência. Aí você, como cidadão, se você é zumbi, você diz, oba, vamos nessa que é legal a beça, e embarca, sem questionar, sem analisar, sem refletir, sem perceber os critérios pelos quais essas pessoas estão fazendo determinadas escolhas. Mas se você já tem autonomia, se você tem pensamento próprio, se você é dono das suas ideias, dos seus caminhos, da sua decisão, das suas escolhas, não só políticas, mas também de postura. Não é porque eu sou contra aquele partido que eu vou agredir aquelas pessoas. Isso é um comportamento zumbi. Não é? Se, a mesma coisa, você vê o mesmo comportamento na torcida de futebol. Não é o motivo, é a índole. A pessoa tanto pode ir para um estádio, como pode ir para uma passeata, para uma carreata, que ela tem aquela índole zumbi de atacar, estraçalhar o outro, porque ele é um suposto diferente. E é, de fato, mas quando você tem um raciocínio, a lucidez, você para e pensa, não, peraí, como é que se muda esse estado de coisas? Porque só o fato de você precisar ter uma sociedade onde você tem várias facções, vários partidos, já significa que você está partido, o nome já está dizendo. Você não está inteiro, você está partido. Então você tem que tomar partido de alguma coisa. Ou de um determinado time de futebol, ou de uma determinada ideologia, ou de um determinado isso, ou de um determinado aquilo. Quando, na realidade, nós deveríamos estar focados em solucionar problemas. Por que que quando você fala de economia, de estrutura do país, da nação, as pessoas dizem assim, mas tem que privatizar. Por quê? Porque na iniciativa privada não tem essa questão de precisamos defender isso. Não, funcionou, ótimo. Não funcionou, muda. É assim que empresário faz. Agora, essa mentalidade, para você assumir essa autonomia, você tem que parar de correr atrás como manada. Não, vamos lá, porque fulano vai dar um jeito, porque cicrano vai salvar a pátria, porque Beltrano vai fazer isso. Isso é entregar a responsabilidade. E quem é que entrega a responsabilidade para um que talvez nem saiba também para onde está indo? É só um zumbi dentro de uma horda. Ele entra na horda, para onde a horda estiver indo, ele vai também. Se a horda cair no abismo, ele vai junto. E é assim, é essa mentalidade que está sendo criada, reproduzida na indústria cinematográfica, e a gente vê isso muito claramente. A grande manipulação, né? A grande manipulação da mente. Quando eu comecei a entender o que é a hipnose, mesmo a hipnose em tese,
papo científico mesmo, cientificamente comprovada, que ela existe, a gente consegue ver a pura e a clara manipulação de pessoas, onde ela não consegue. Tem pessoas que não falam isso, mas eu tenho a cara de pau de falar, por quê? Porque eu era assim. Na cara dura, ela consegue te manipular com base na autoridade, com manipulação, com sugestão, com indução, com o transe a pessoa nem percebe. Isso eu vi dentro das igrejas, onde as pessoas elas manipulam. Existem pessoas em todas as áreas, existem pessoas com boa índole, existem pessoas que fazem da forma certa. Eu decidi fazer da forma certa. Então eu procuro de todas as formas ajudar essas pessoas, tentar, não é tentar, que quem tenta não faz, mas fazer o máximo possível a desintoxicar essas pessoas. A questão da manipulação em massa. Por exemplo, tem 2 políticos hoje que nós sabíamos que ia para segundo turno. Um exemplo aqui, falando sobre política, daqui a pouco eu falo sobre cidadãos, daqui a pouco eu falo sobre a dor e daqui a pouco eu falo sobre um antídoto. Beleza. São 2 candidatos, onde tem argumentos, tem fatos e tem fatos. Só que as pessoas elas estão procurando, de uma forma, os seus próprios interesses. Por quê? Porque ela vê que as outras estão indo por esse lado e agora elas estão indo. Por exemplo, tem pessoas que estavam no X, né? Tava batendo na tecla no X. Quando ela viu que a manada mudou para o Y, ela falou assim, epa, mudou 5 milhões, então eu vou por 5 milhões. Sendo que 5 milhões não é nada em relação ao fato, né? Estúdio Fabiane Guedes entrou conosco também. Então, a pura manipulação está bem aí. Ela olha para o próprio interesse e automaticamente as escolhas dela faz com que ela afete, vamos botar assim, uma grande massa. Por isso que tem muitas pessoas que se tornaram zumbi. Ela tem um grandioso talento, mas porque o ciclo e a frequência que ela está faz com que ela saia da sua zona de confronto e volte para a sua zona de conforto, ou vice-versa. Estão me chamando de zumbi, mas é porque eu estou tendo o mesmo comportamento de um zumbi. A vida está passando, o dinheiro não é a moeda mais cara, mas sim o tempo. E se nós não tomarmos a decisão certa em procurar o caminho certo, porque quem não tem um caminho para ir, qualquer lugar que você chamar vai. Então, por que o papo hoje é sobre cidadão e político? Porque nós mesmos, se a gente não exercitar a nossa autoridade, que é o voto, a gente vai colher as consequências. E se a gente colher as consequências, hoje não vai ser hoje, mas vai ser mais para frente. Então ninguém está preocupado com o que o Brasil vai acontecer. Ela está preocupada com os próprios interesses. E ela está preocupada se vai ser bem para ela e que o resto se lasque. Essa que é a visão hoje das pessoas. Estão praticamente sendo zumbis. Mas como é que eu posso, Gardênia, ter um antídoto? Porque o zumbi, eu vi alguns filmes que as pessoas começaram a ser infectadas. Mas existe um número X, né? Você como especialista nessa área, existe um número X, um número Y de pessoas infectadas. Mas quando ele descobre o antídoto, ele pega a pessoa infectada e faz testes e automaticamente vai curando isso aí, ó. O que eu quero dizer? Se existe uma dor, qual é o antídoto para que abra minha visão e que eu possa parar de ser zumbi? Me fala qual é o antídoto, como é que eu posso ver dessa forma? Na realidade, os criadores de zumbi, eles querem o controle. Seja o controle da sua mente, o controle da sociedade, o controle econômico, qualquer tipo de controle. Não é? Então, o porquê que eles querem esse controle? Porque, de repente, você tem algo a oferecer para poder ser controlado. Então, o que você tem para oferecer? Né? O que você tem para oferecer para essa sociedade que, em vez de você mesmo fazer, você mesmo abordar, você mesmo criar, você mesmo instrumentalizar as pessoas, você entrega para outro? Né? Então, a entrega da responsabilidade, do poder, eu acho que é o que forma essa questão
da zumbificação das pessoas. Quanto ao antídoto, é a situação reversa. A pessoa ela tem que entender que ela tem um poder pessoal nas mãos, não é? Ou seja, embora a gente tenha que ter representantes nas instâncias da política, da administração, etc., e uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eles estão ali para servir e não para serem servidos. E aí, onde está o nosso papel? O nosso papel é de assumir o protagonismo da sociedade, dizer o que realmente deve ser feito e fazer. Por exemplo, você vai num posto de saúde e você vê que as coisas não andam bem. Qual é o seu comportamento? Tentar, em uma comunicação, tentar solucionar, ou você sendo um empresário, tendo ideias, um professor, você ir lá solucionar o problema, ou você simplesmente deixa para lá porque não é com você, ou simplesmente você não tem tempo para isso, ou você não tem nada a ver com isso, você já paga seu imposto, pronto. E isso não é assumir a responsabilidade, isso é entregar a responsabilidade. Então, acho que o principal antídoto, e isso a gente está falando do macro, mas existem acho que situações micro. Ou seja, quando é que eu vou requerer esse antídoto? Quando a minha vida não está no meu controle, está no controle de outra coisa. Está no controle da minha situação financeira, está no controle da minha situação de saúde, está no controle da minha situação emocional, está no controle da minha situação de insegurança, está no controle da minha situação de não resiliência. Eu não consigo, eu caio e não levanto, virei zumbi. Estou ali, é como quem vai caminhar e não consegue caminhar. Será deixado para trás. Não depende do outro que você levante e caminhe. Só depende de você. Então, e por que essa pessoa muitas vezes não consegue? Porque ela está habitada, recheada de questões que ela não consegue resolver, porque não consegue identificar. A mente dela não consegue mais identificar. Ela está completamente... Assumiram a mente dela, assumiram o controle da mente dela. Então, o antídoto passa por essa identificação desses pontos chaves onde a pessoa perdeu o controle. O controle no sentido de eu tenho autonomia sobre isso, eu tenho como decidir sobre isso, eu tenho como resolver isso, ou isso depende de A, de B, de C, aquela velha situação em que a pessoa diz assim, quando eu receber dinheiro eu faço. Ela não vai poder fazer enquanto ela não tiver aquele dinheiro. Então, se ela nunca tiver aquele dinheiro, aquilo nunca será feito. Ela não tem controle algum sobre isso. Entende? Pois é, porque eu te falo com toda certeza. O antídoto está aí. É você ter uma mudança de mente. Como é que eu consigo ter essa mudança de mente? Sintonizando em uma frequência totalmente diferente. Saindo do efeito manada, procurando uma forma totalmente diferente de pensar, saindo de um ambiente onde me intoxica. Por exemplo, pessoas elas emitem, eu não sei se você consegue visualizar assim, mas eu consigo, ela emite e ela recebe a frequência, tanto essa frequência positiva como essa frequência negativa, onde se você não estiver em um grupo, se você estiver em um grupo que só fala coisas negativas, só fala coisas que não vai te desenvolver, eu te falo com toda certeza, essa forma vai te intoxicar. Agora, se você está em um grupo onde as pessoas, em um ambiente, vamos colocar um ambiente que ninguém está formando grupo, mas a gente está fazendo o quê? A gente está colocando uma forma de pensar, e se você realmente está sintonizado nessa frequência, a sua vida muda. Foi assim que aconteceu comigo, foi assim que aconteceu com a Gardênia, assim que aconteceu com muitas pessoas hoje que estão ajudando a mudar a mente das pessoas. Se você sintoniza em uma frequência totalmente diferente, você vai emitir energias totalmente diferentes. Não é fácil. Eu te falo com toda certeza, não é fácil. Você está falando uma linguagem que confronta uma grande maioria.
né? Quando você confronta essa grande maioria, você é excluído de uma forma. Mas por isso que tem gente que ela procura de qualquer forma, igual você falou anteriormente, tentando se adequar, mesmo que isso danifique ela, a um grupo para poder ser aceito. Mas porque se ela tem um grandioso potencial e ela possa ser um multiplicador de ideias boas, é isso que eu faço. A gente tem um grupo exclusivo onde mentores, escritores, coaches, hipnólogos, psicólogos, perdão, pessoas que falam uma frequência totalmente diferente, mas que está no mesmo propósito, e nesse grupo as pessoas ajudam uma outra. Por exemplo, eu tenho um psicólogo, né, que me ajuda em determinados temas. Eu tenho um especialista, ele estava até aqui, o Gabriel, ele é especialista financeiro, cara, ele tem um papo muito, como é que eu posso dizer, libertador. Tem o Rafael Amorim, que está aqui também, ele é especialista em tráfego pago. Ele tem muito que aprender com ele. O Tássio, ele aqui é especialista em vendas. Agora imagine, todas essas pessoas em um grupo, que tipo de energia vai sair dele? Né? Agora, se tem um grupo onde só fala besteira, onde só fala coisas negativas, onde só fala coisas sobre política, amor, isso me faz mal. Então, se você realmente entende que você precisa mudar a sua mente, aqui algum lugar aqui na tela vai aparecer um link onde você vai estar entrando em um grupo exclusivo. Esse grupo, a Gardênia vai estar te ajudando aí em alguns temas. Mas me fala aí, Gardênia, as pessoas só estão, igual eu, estou só aprendendo. Mas quem é realmente, que nível a Gardênia está hoje? Quem era a Gardênia e quem é a Gardênia hoje? E como você pode ajudar essas pessoas? Me fala aí. Eu sei que você não quer falar, mas pode falar. O comportamento zumbi ele está classificado em dois tipos. Tem os lentos, que é o depressivo, e todas as questões ligadas à depressão, inércia, falta de vontade de fazer as coisas, resistência. E tem os agressivos, que são aqueles que até fazem, mas eles são destrutivos. Eles fazem passando por cima dos outros, eles fazem utilizando-se, às vezes, de uma maneira equivocada de comunicação, não é? E aí entra toda a questão da agressividade verbal, não é? De você ser uma pessoa difícil, de ser uma pessoa agressiva. Esses são os comportamentos zumbis que a gente consegue identificar nos extremos. E eu tinha um pouco dos dois na minha vida profissional, porque eu lidava com atividade de muito estresse. Eu fazia reportagem de televisão e nas reportagens a gente tinha um deadline muito apertado, né? Principalmente no horário de verão, quando a grade inteira de programação subia em 1 hora e a gente tinha que correr e muitas vezes você tinha que entregar uma reportagem já editada, tipo 11 horas, que seria meio-dia, se não fosse horário, quando seria horário de verão, e o entrevistado não tinha esse problema. A fonte de notícia não tinha esse problema. A gente tinha que se virar nos 30 e fazer com que isso acontecesse. E isso me gerou uma ansiedade muito grande, um comportamento muito, muito competitivo, porque nesse meio, inclusive, existe uma alta competição de quem chega primeiro, de quem dá a notícia primeiro, de quem dá a notícia melhor. E eu fui me transformando nessa coisa, quando eu vi, já era zumbi. E aí também veio o outro lado. Veio o lado da depressão, de achar que eu não estava no lugar correto, não estava fazendo o que eu queria, não estava feliz, não estava mesmo. Vem todos os outros vícios juntos, porque a pessoa deprimida, depressiva, geralmente ela recorre ou a remédios ou a drogas lícitas ou ilícitas, né? Então tem todo esse processo que hoje às vezes parece ser algo normal, entre aspas. Mas isso não é normal. Não é normal e não é natural. E tanto não é que a gente não nasce assim. Então, isso me levou a um nível de estagnação e também de pressão que me levou para o coma. Eu tive um problema de saúde e fui ter um coma. Neste coma, eu fiquei algum tempo fora do ar e quando eu voltei, eu fiquei 5 meses na UTI.
E aí foi a fase zumbificada literal, onde eu não tinha controle sobre a minha coordenação motora, alimentação, etc. E você praticamente é um morto-vivo. E dentro dessa condição de morto-vivo, eu comecei a observar e a pesquisar dentro da estrutura que eu tinha visto durante o coma, porque foi uma experiência de quase morte, o que eu deveria ter que fazer para alterar aquilo que eu tinha visto. Porque vem as informações, não é? Quando você se dá ao trabalho e à atenção sobre você mesmo, e o coma foi uma maneira de fazer isso, foi uma maneira na pressão, mas foi. E aí, quando eu voltei com esse entendimento, eu resolvi promover as mudanças. Então, essa questão acontece com as pessoas em níveis. Às vezes, ela não vai para o coma, mas ela vai sim para uma depressão, ela vai sim para um conformismo, ela vai sim para uma inércia, ela vai sim para um desespero, ela vai sim para aquela situação em que ela não sabe o que fazer, que ela sabe de tudo, tem muita teoria na cabeça, mas ela não consegue consertar nada, iniciar nada, não consegue dar um passo coerente, porque ela está desintegrada internamente com ela mesma. Então, ela não está no comando. E quem está no comando? Que dor é essa? Que vírus é esse que está no comando? Então, quando a gente fala de zumbi, é porque essa temática zumbi geralmente surge de uma virulência, de um vírus que afeta toda a humanidade. E o vírus que afeta toda a humanidade hoje é relativo a essas questões do próprio ser humano, primeiro com ele mesmo e depois em relação aos seus semelhantes. A falta de conhecimento, ela faz com que a pessoa possa ser um zumbi? E ela pode se libertar através daí? O conhecimento adquirido, não necessariamente, porque você vê muitas pessoas simples que têm mais autenticidade, que têm mais postura do que muita gente que é acadêmica, que tem conhecimento acadêmico. Não o conhecimento adquirido, mas o conhecimento de sua realidade. Então, existem pessoas que conseguem olhar a realidade e agir sobre ela. E tem outras que põem a lente cor-de-rosa. Não, não é assim, vai ser diferente e tal, e fica se enganando. Então, muitas vezes você vê pessoas que têm alto potencial passando por crises, que você diz, como é que fulano, com todo aquele preparo, todo aquele conhecimento, está passando por isso, e você vê pessoas com muito menos estudo alcançarem picos de tudo, de prosperidade, de felicidade, de bem-estar, de até ajudar outras pessoas. E você olha e diz assim, poxa, mas esse cara, ele não tem nem o que eu tenho. E o que ele faz de diferente? O que ele faz de diferente é entender a realidade como ela, de fato, está se apresentando. E não sendo um autômato teleguiado que alguém ligou ali, né, um vírus dentro dele, e ele foi seguindo conforme a programação de terceiros, que é o que o vírus zumbi denuncia. Denuncia que algo foi implantado na humanidade, essa ideia de que a gente tem que perder a humanidade, tem que ser desumano, tem que ir lá e meter o bastão com o arame farpado na cabeça do outro. É essa a ideia que está sendo implantada. Do apocalipse, do final do mundo, do tudo está perdido, acabou, não tem mais jeito. É essa a ideia. Quando, na realidade, nós somos seres humanos com capacidade e potencial para transformar todas as coisas. Cabe a nós, seres humanos, transformar a realidade do planeta inteiro, das sociedades, das cidades, das famílias. É nesse sentido. Nós devemos ser agente de transformação. A gente tem que pegar justamente todo o conteúdo adquirido e colocá-lo em prática. É isso que eu coloco todos os dias. Tudo que eu aprendo, eu estou aqui só aprendendo. Eu chamo pessoas aqui para as lives só para aprender. Porque a mentoria, se você tem pessoas que pagam milhões para poder aprender coisas simples da vida.
que só por causa da energia ela consegue desinchar, destravar, algo pequeno, alguma coisinha mínima na sua cabeça. Eu mesmo faço isso com as pessoas. O que eu faço? Vejo a sua situação atual, faz um plano até seu estado desejado e trabalha as pequenas coisas. Faz primeiramente uma base bem feita. Primeiramente vamos cortar as arestas, vamos tampar o buraco do balde, vamos tentar de uma forma bem complexa fazer uma base bem firme, que qualquer estrutura que você construir, se a base for forte, ela pode, o projeto pode até cair, mas a base continua. Aí você sobe mais um projeto, a base está boa, o projeto pode cair, mas a estrutura não cai. Aí você já sobe um pouquinho, o projeto já começou a dar certo, mas tem uma base forte, vai construindo e vai-se embora. Agora, se você pode construir um projeto gigantesco sem base, no primeiro vento ela cai. E para reconstruir a base exige muito mais expectativa, muito mais perda de energia, muito mais perda de dinheiro. Então, o que a gente tenta fazer? O básico. Tenta colocar em prática o básico. O que foi a primeira coisa que eu fiz esse mês de outubro? Primeira coisa que eu fiz foi o quê? Parar de ser irresponsável com a minha saúde. O que eu comecei? Eu reiniciei a academia. Por quê? Porque eu estava sendo manada. Como? Eu sendo treinador de treinadores e sendo irresponsável com o meu templo, que é o meu templo, que é o meu corpo. O que eu fiz? Já iniciei o processo. Minha esposa, que fazia muitos anos que queria ir para a academia, só não ia por causa da gravidez, ela também iniciou. Existe muito, os processos eles são dolorosos no começo, mas depois ele se torna um prazer. Então é isso que a gente tem que fazer. A Gardênia, pessoal, ela é escritora. Me fala os livros que você tem e quais são as áreas que podem ajudar essas pessoas a destravar. Principalmente na área do desenvolvimento pessoal. O primeiro livro que eu escrevi foi, na época, eu era estudiosa de civilizações antigas. E eu escrevi um livro sobre a civilização maia, chamado Conheça Seu Kim, que era descrevendo o processo de identificação do que os maias chamavam de Kim, que vem a ser o Chi, não é? Que é a energia que os orientais tanto falam, que é circulante, autocirculante, etc. É um papo que nem cabe agora. Mas esse foi o primeiro livro. O segundo livro foi quando eu escrevi em 2018, depois dessa experiência de quase morte. Aí o meu mentor, ele falou para mim, ele disse, você deveria criar o seu método. Porque como eu consegui desvirar zumbi, voltar a ser um ser humano, né? Eu consegui sair daquele estado, então eu poderia ajudar outras pessoas desde que eu tivesse as bases, a sequência do que realmente deveria ser um caminho possível, um caminho auto-aplicável, um caminho que não fosse inacessível. Então eu construí um método chamado Excelente, que é um treinamento de conduta, onde foi apresentado no livro A Síndrome do T-Vírus no Trabalho, porque eu associei justamente a questão do comportamento zumbi, não é? Fiz uma analogia com o apocalipse social. Eu coloquei esse nome, a síndrome do T-Vírus, em relação a uma ficção, né, que tem um filme de zumbi que chama Resident Evil, onde tem um tal do T-Vírus, e o T-Vírus é de tirano, tyrant. Eu não imaginava naquela época que em 2020 teríamos uma pandemia. E aí as palavras vírus e trabalho meio que se juntaram, não é? E aí eu vi que eu tinha na mão um produto, de fato, capaz de ajudar pessoas dentro de um processo de autoconhecimento e principalmente aplicado à sua vida profissional. Porque você, mesmo que faça um processo de desenvolvimento pessoal só para que você se sinta bem, para o seu próprio bem-estar, ele é inócuo. Por quê? Porque é no trabalho onde você faz a vida. É no trabalho onde você faz os relacionamentos. É no trabalho onde você garante
a sua vida, onde você enfrenta os maiores embates, as piores situações, elas vêm de lá. Mesmo que você tenha problemas dentro da sua família, mas eles também serão levados para o seu ambiente de trabalho. Você não isola quem você é para chegar no ambiente de trabalho. Vai tudo junto. Então, eu comecei a pesquisar e a fazer esse método. Aí fiz uma pós-graduação em psicologia analítica para me dar o suporte teórico, de referencial teórico, para que a gente pudesse aplicar o método e pudesse ali fazer melhorias. E essas melhorias vieram com o atendimento de pessoas que se beneficiaram com isso. Ou seja, pessoas que estavam nesses extremos do comportamento zumbi e que puderam ver a sua realidade. Nada mais é do que você começar a enxergar de fato o que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa atribui a uma outra coisa, não é? O fato dela estar mal, o fato dela não estar bem. Mas não tem nada a ver. Às vezes vai para outro lado, e só ela que não viu isso. É como se diz, você é o único que não enxerga as suas costas. Todo mundo vê as suas costas, menos você. Alguém tem que olhar suas costas. Aí tem os dois livros, tem os dois livros e tem um método excelente, o que mais? Aí me falando aí, que eu quero saber. Eu acabei de lançar um guia, que é um guia breve, rápido, para quem tem pressa, quem tem urgência, que é a transformação em tempo real, que é o modelo startup aplicado ao desenvolvimento humano, não é? Ou seja, como o aprendizado de máquinas, startups fazem para desromper situações. Aí, como eu sou estudiosa da área, e eu me interesso muito por essa área, muito mesmo, eu vi que dava para aplicar no desenvolvimento humano e fiz essa adequação, com algumas questões que variam lá e cá, mas a gente tem o mesmo processo, ou seja, você entra como matéria bruta e ali você passa por todo um processo onde você pode sair um produto final. E esse produto final é você que vai dizer qual que vai ser que é. E para você ver, a gente vai empacotar tudo isso e você pode adquiri-lo, esses conhecimentos logo, logo. Lembrando que a gente vai fazer agora, né, indo para os minutos finais da nossa live, a gente vai fazer uma palestra sobre inteligência emocional em alguns pontos do estado de Goiás, Brasília, né, e eu vou estar estendendo para alguns estados também. Como assim, Moisés? Tá chegando o final do ano, né? Não é clichê querendo fazer só evento para arrecadar alimento só no final do ano, porque final do ano mete família, começa a bater sentimentos, o índice de suicídio está crescendo muito agora nesses últimos tempos, e a gente, com essa inteligência emocional, o único foco hoje é ajudar pessoas. A nossa missão hoje, pelo menos a minha missão com a Gardenia, é ajudar o maior número de pessoas possíveis. A minha meta é bater 1 milhão de pessoas de mentalidades mudadas. Minha meta é essa. E esse evento vai ser gratuito, onde a gente vai... A entrada, o investimento deste evento vai ser 1 quilo de alimento ou um leite, certo? Onde a gente vai fazer no Goiás e vai fazer em Brasília. Vai ser transmitido online, onde a gente vai estar aplicando 0800 o método Virei Chefe, onde as pessoas vão saber investir na sua própria pessoa. Pode até, esse papo, já falaram que esse papo Virei Chefe, Gardenia, é meio clichê, mas é algo que identifica a pessoa sair da sua zona de inércia e ela ser o próprio chefe, o próprio líder. Por isso que chama próprio chefe, para poder dar um gatilho na pessoa, onde ela vai poder saber que ela pode sair de onde ela está e pode chegar em qualquer lugar. O método excelente vai estar sendo aplicado também. O Rafa Amorim, ele tem 17 anos, eu acho que ele já completou 18, ele estava na live aí. Ele é um dos palestrantes também convocados, forçados aí, tô brincando, ele é convidado. É um jovem de 17 anos que, se você vê a visão dele, é uma visão que precisa essa geração nova saber. Que um rapaz de 17 anos ganha mais de 5 mil reais por mês, sem precisar do dinheiro do pai dele. O pai dele também vai estar aí, é o Amorim, é um empresário, um coach. Eu não falo coach não, porque ele é pastor, tá? Ele é um empresário, vamos botar assim, um treinador espiritual,
onde a visão dele não é religião, mas uma visão transformacional. Vai estar também o Chiron. O Chiron esse é coach, esse é treinador de alto e alta performance. Esse aí é um cara que vai estar também no nosso grupo de Mastermind aí, um grupo fechado onde só vai ter pessoas que falam a mesma linguagem. E se você realmente quer participar desse evento, a gente logo vai estar fazendo uma maratona de lives para poder você ter uma noção do que você vai ter neste evento, onde pessoas que realmente falam a mesma linguagem vão estar lá para te ajudar. Gardênia, essa visão do método excelente vai ser aplicado e qual é a expectativa que nós podemos ter nesse treinamento? Olha, principalmente eu posso afirmar que a expectativa garantida é que a pessoa perceba que ela precisa mudar. Porque normalmente as pessoas têm isso como, digamos que uma ideia, né? Mas elas não têm aquele impacto ainda. Muita gente diz assim, mas eu já mudei, já fiz isso, já fiz aquilo outro e tal. Mas quando você percebe as maneiras, as formas, como você vem repetindo padrões, inclusive culturais, que já estão zumbificados, você diz assim, nossa, mas como que eu não percebia que eu fazia isso? Porque isso está em níveis desconhecidos. Então, o método, ele traz o que está no inconsciente para o lado consciente de uma maneira infalível, porque você é obrigado, no bom sentido, a olhar para a sua realidade. E não há como você olhar para a sua realidade, tirando as travas, né, dos olhos, tirando aquelas coisas que você costuma colocar, as lentes cor-de-rosa, os disfarces e tal, para que você perceba onde de fato você se posiciona, como você está, e aí sim é que começa a mudança, a grande transformação. Então, essa é a expectativa, o start, a chave de ignição, de você dar o primeiro passo. E outra, a gente vai poder ajudar uma instituição de caridade. Marcos Brazuca, meu amigo, seja bem-vindo à nossa live. É lá do Rio Grande do Sul, tchê. A gente vai estar encaminhando esses alimentos. A nossa meta é arrecadar 0,5 tonelada de alimento para ser distribuído nas instituições de caridade. Um dos meus sonhos, Gardênia, é ter um orfanato, né? E o primeiro passo é você saber a situação, porque as pessoas elas não sabem como é que está lá fora. Você sabe que 1 quilo de alimento para nós, hoje nessa situação, não faz diferença. Mas 1 quilo de alimento, um leite, uma fralda, para essas instituições de caridade, isso vai ajudar muito. Eu, por si só, igual eu falei numa live anterior, eu não dou só o peixe, mas eu ensino essa pessoa a pescar. E eu tenho por missão de vida. Eu vou te fazer uma pergunta, Gardênio, qual é a frase que você quer que esteja escrito na tua lápide? Aí eu vou dizer por quê. A gente daqui a pouco está encerrando a live. Eu até coloquei um post com essa frase, eu amo essa frase. Diz assim, Deus não desiste do que um dia decidiu, não importa o que de contrário lhe aconteça. Forte, hein? E como é que você quer ser conhecida? O que Deus decidiu é, na verdade, aquilo que é nosso, que nós viemos fazer enquanto criaturas. E Ele não desiste do que Ele decidiu para você, não importa o que de contrário lhe aconteça. Não importa se as coisas deram certo ou errado, se você caiu, se você está machucado, se você não acredita em si mesmo, não importa o que aconteça em contrário, Ele não desiste. Eu tenho por missão de vida hoje ajudar um maior número de pessoas possíveis. E eu descobri, num pouco tempo de experiência, acho que tem 5 anos que eu comecei a estudar essas áreas, onde eu te falo com toda certeza, tem pessoas que estão passando fome porque não tem um rumo, elas não têm uma pessoa que possa lhe ajudar, né? E tem muitas pessoas que estão oferecendo isso gratuitamente. O foco principal não é o financeiro, mas sim ajudar as pessoas
pelo menos ter uma dignidade. Final do ano tá chegando, isso mexe muito no sentimental, isso mexe muito em questão familiar. Eu mesmo me sentia há um tempo atrás, quando eu era solteiro, passei 3 anos solteiro, e sempre no final do ano isso me afetava muito, porque as reuniões nas igrejas que eu ia, sempre se reunia o grupinho da família X, da família Y, e eu ficava sozinho ali. Então isso me dava uma agonia tão grande, e eu ia para casa e muitas das vezes, quando eu morava só, tá? Não tinha nada para comer. Isso só fazia potencializar a agonia. Então, o final do ano está chegando. Além de você ter um suporte espiritual, você vai ter um suporte profissional, vai ter um suporte acadêmico, vai tudo isso baseado em uma missão, mudar a vida das pessoas. Então, você que quer participar deste evento, a gente vai estar logo, logo te convidando. Essa maratona de lives são justamente uma live por semana para poder despertar você para a vida. E se você puder, aqui do lado tem um aviãozinho, já manda para outra pessoa essa live vai ficar gravada. Eu quero te agradecer. Você tem mais algum ponto que não foi falado nesse tema, Gardênia? Para que a gente possa estar acompanhando o pessoal? Esse tema é muito amplo, muito vasto, não cabe numa live Não. só. Mas eu só queria acrescentar que essa questão da gente chegar nas pessoas que estão num mau momento, no momento em que elas precisam de um apoio, ele também é extensivo a essas questões que nós conversamos aqui. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. E eu gostaria de deixar em aberto para quem precisar. E pode nos procurar também, né, Moisés? É só na bio do Instagram vai ter um contato direto com essa especialista em pessoas, vai ter um contato direto comigo para te ajudar. Então esse evento vai ser um evento que vai ser alguns pontos do Brasil, porque eu tenho palestrantes em Brasília, eu tenho palestrantes em Goiás, palestrantes no Rio Grande do Sul, lá no Norte. A gente vai fazer um número de palestras simultâneas para bater a meta de 0,5 tonelada de alimentos para a gente poder encaminhar para uma instituição de caridade. O tema é isso aí, é inteligência emocional, é saúde mental, é desbloqueio, é contra o mal do século. E eu te falo com toda certeza, eu acredito sim que o ser humano pode mudar, eu acredito sim que um servente de pedreiro pode ser um dos maiores coaches do Brasil, eu acredito sim que uma pessoa que saiu do coma pode ajudar muitas pessoas, eu acredito sim que você que tem muito conhecimento, se colocar em prática, você pode mudar uma geração. Eu acredito sim que não é a escolha política que vai mudar o país, mas sim o nosso pensamento. Independentemente de quem vai ser eleito, a nossa geração ela precisa primeiramente mudar isso aqui. Quando ela muda isso aqui, ela destrava um gatilho. E quando ela destrava esse gatilho, automaticamente sai por dentro energias. E essas energias, ela paira e muda uma geração. Minha missão é mudar uma geração. E a tua? Então, muito obrigado, Gardênia, por essa live. Vai ficar gravada aqui, vai ficar gravado no YouTube, que eu sei que de alguma pessoa nessa live, ou não sei que hora que você está vendo essa live, vai poder mudar a sua mente. O papo aqui foi outro nível. Eu te falo com toda certeza, eu aprendi muito e quero aprender cada vez mais. Então, gratidão, Gardênia, energias positivas e que nós possamos estar se juntando com outras pessoas em uma cadeia de energia e mudar a vida de mais outras pessoas. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade de falar para quem estiver presente e outras pessoas que venham a ter contato com esse material, com esse conteúdo, e que nós estamos realmente nessa missão, não é? Que essa é uma das missões do ser humano, de simplesmente colaborar, de compartilhar e de se ajudar, se apoiar. E a ajuda, ela vem de todos os níveis, de todos os tipos, não é? Então, aquele que sabe ajuda aquele que faz e vice-versa. E nós estamos disponíveis aí, independentemente de você me conhecer ou não. Isso não faz de mim e de você estranhos. Nós não somos zumbis. Nós somos criações
e vamos promover criações novas. Uma boa tarde para vocês. Suas considerações finais, muito obrigado a todos vocês. Vai ficar gravada essa live. Gratidão, Gardênia. Tamo junto e logo, logo vai ter o calendário dos eventos simultâneos em todo o Brasil. Quer contato com a Gardênia? O Instagram dela já tá aí, tá? Entre em contato com ela, entre em contato comigo e a gente vai estar aí ajudando a mudar o maior número de pessoas possíveis. Gratidão mesmo, Gardênia, e tamo junto. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, Até Moisés. a próxima. Tchau, tchau.